Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Quão bom é estar na casa do Senhor, mais uma vez para louvarmos e bendizer o nome dEle. Só Ele é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. Matou a Tiago, irmão de João, à espada, e vendo que isto agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nesta mesma noite Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as suas correntes. E você diz amém? Glórias a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, um texto que para os leitores da palavra de Deus, alguns já sabem até de cor e salteado. Por quê? Porque se trata de um texto onde Pedro estava preso por causa do levante e da perseguição de Satanás à igreja do Senhor. É sabido de todos os irmãos que o livro de Atos dos Apóstolos, descrevendo todos os feitos de todos os apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo, diz a Bíblia que a igreja só crescia após a pregação de Pedro. A quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Nós percebemos então que a partir daí a igreja começou a crescer, a igreja começou a expandir, e quando a igreja começa a expandir-se, diz a Bíblia Sagrada que tudo ia bem, a igreja crescia dia após dia. Os sumos sacerdotes se levantaram contra a igreja, e em Atos capítulo de número 6, diz a Bíblia que todos se levantavam contra a igreja, e enquanto eles se levantavam contra a igreja, eles encerravam aqueles que pregavam em nome de Cristo, eles encerravam-os na prisão, mas diz a Bíblia que o anjo tirava eles da prisão, e a prisão continuava, permanecia fechada, mas sem os apóstolos lá dentro. Nós percebemos vários milagres desta forma, a qual Deus livra aqueles que o adoram, aqueles que o buscam e aqueles que falam em seu nome. O apóstolo Pedro é outro que Deus estendeu a sua mão, estendeu a sua misericórdia, porque ele pregava acerca de Cristo. Eles estavam proibidos pelos fariseus de pregarem acerca de Cristo, mas mesmo assim eles pregavam, mesmo assim eles continuavam falando acerca de Cristo. Houve certa feita que os apóstolos estavam pregando no templo, e agora os sumos sacerdotes chegavam até eles e disseram: vocês não podem mais falar acerca deste nome, vocês não podem mais ensinar acerca deste nome. Diz a Bíblia que eles são encerrados na prisão, e quando eles são soltos no dia seguinte, eles voltam para o mesmo lugar.
eles voltam para o lugar aonde eles foram presos, eles voltam para o lugar aonde eles pregavam a palavra de Deus. E Pedro diz uma palavra que nos chama a atenção. Pedro, ele diz: vale mais obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro continua a sua pregação. Pedro continua a pregar. No versículo de número 1 do capítulo ao qual nós lemos, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós percebemos, a Bíblia diz que Herodes estava maltratando a igreja. Herodes se levantou para maltratar a igreja do Senhor. Quando Herodes estendeu suas mãos para maltratar a igreja do Senhor, eu percebo que Herodes não maltrata a igreja, não persegue a igreja apenas pelo que a igreja pregava. Herodes começa a maltratar a igreja pelo menos por duas razões. A primeira razão é que a igreja estava crescendo, uma igreja que não parava de crescer, uma igreja que não parava de se expandir. E certamente toda vez que a igreja do Senhor avança, o inimigo ele começa a atacar. Pode ter certeza que todo avanço que você tiver na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, todo avanço que você tiver, você também vai sofrer o ataque de Satanás. Não existe na Bíblia alguém que avançou e não foi atacado pelo diabo. Não existe na história alguém que avançou e não teve que sofrer os ataques de Satanás. Até mesmo Jesus, quando Jesus ele está no mar em busca de apenas um homem, Satanás se levanta. Quando Jesus pregava, Satanás tomava alguns para atrapalhar a sua pregação. Quando Jesus ele estava pregando no templo, quando Jesus ele pregava em qualquer outro lugar, Satanás tomava alguém e atrapalha a pregação de Jesus. Até mesmo quando Jesus estava entre os apóstolos e ele disse: eu vou sofrer, eu vou padecer nas mãos do sumo sacerdote, Pedro se levanta, Satanás entra em Pedro e Pedro disse: Senhor, o Senhor não pode sofrer, o Senhor não pode padecer, não vai acontecer assim. Então Jesus ele disse: para trás de mim, Satanás, porque não entendes as coisas que são do céu, entendes as coisas que são da terra. Todo avanço na sua vida, o diabo ele vai tentar te parar. Todo avanço na sua vida, Satanás vai tentar te paralisar. Neemias iniciou a obra, veio Sambalate e Tobias. Quando diz a Bíblia que o povo de Israel estava saindo como um forte do Egito, Faraó disse: vamos atrás deles. Quando eles se livraram de Faraó, os amalequitas disseram: vamos pelejar contra eles. Mas uma coisa que eu vejo na Bíblia é que sempre que Satanás tenta atrapalhar aquele que é de Deus, ele sempre sai derrotado. Por quê, pregador? Porque quando eu vejo Satanás tentando contra aquele que é de Deus, que segue Deus, que faz o que Deus quer, eu vejo Satanás saindo frustrado. Quer ver uma coisa? Diz a Bíblia que Satanás disse: Jó te serve pelos interesses. Deus ele disse: vai lá, toca em tudo que ele tem, toca na saúde dele, preserva apenas o coração. Satanás toca em tudo, mas Jó não se perde. Quer ver outra coisa? Diz a Bíblia que Satanás ele tenta parar José. Quando diz a Bíblia que José tem sonhos, agora Satanás entra nos irmãos de José e estavam tentando atrapalhar a José, e venderam José, jogaram José numa cisterna e disseram: eu quero ver agora como vão estar os sonhos de José, eu quero ver agora como vão se cumprir os sonhos de José. Mais uma vez Deus ele surpreende e levanta José como governador do Egito. Quando o diabo se levanta contra a tua vida, não veja pela perspectiva humana, porque
porque se você olhar pela sua ótica, você vai pensar em retroceder, você vai pensar em parar. Mas eu quero liberar algo de Deus sobre a tua vida nessa noite. O diabo se levantou, o diabo levantou alguém, como disse o apóstolo Paulo. Ele disse: eu não posso me gloriar, porque eu tenho espinho na minha carne. Ainda com espinho na carne, ainda o diabo se levantando contra a tua vida. Sabe o que Satanás não gosta? Porque você passa luta todo dia, mas todo dia levanta a sua mão para adorar. Você sofre todo dia, mas todo dia levanta a sua mão para adorar. Eu libero uma palavra de vitória sobre a tua vida nessa noite. Você não vai morrer nessa prova, você não vai morrer no deserto. Deus te enviou aqui para ouvir a palavra dele, que é: eu estarei com você até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Alguém hoje pode ter perguntado para Deus: Deus, eu não vou aguentar mais, eu não suporto mais. Deus te trouxe aqui para te dizer: ninguém vai acabar com a tua história, porque a tua história está na palma da minha mão. Rabaia chamandaraia, lemandarabacalabaia. Diz a Bíblia que Herodes se levanta. Quando Herodes se levanta, ele se levanta no melhor momento da igreja, um momento que a igreja não parava de crescer, um momento que a igreja não parava de se expandir. Herodes se levanta e começa a perseguir a igreja. É bem verdade que, se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, diz a Bíblia Sagrada que quando o sumo sacerdote, o conselho e os fariseus levantaram contra a vida dos apóstolos, eles disseram: vamos parar eles, vamos matar eles. Aí se levanta um certo homem chamado Gamaliel, fariseu, e quando ele se levanta, ele começa a dizer: coloca eles para fora, que eu quero falar aqui também. Quando Gamaliel começa a falar, ele disse: olha, nós não podemos parar esta obra. Por quê? Porque antes deles também se levantaram alguns homens. Se levantou Teudas, se achando que era o maior de todos. Passou algum tempo e ele caiu. Se levantou outro, achando que era o mais, achando que era o melhor, achando que era o superior, e ele também caiu. Se este conselho, se esta obra for obra de homem, certamente o tempo vai paralisar eles, certamente que do tempo vai dizer quem eles são. Mas se esta obra for obra de Deus, vocês podem tentar, mas não pode parar, porque vocês vão estar combatendo contra o próprio Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite. O inimigo das nossas almas, que nos ataca todos os dias, o inimigo das nossas almas, que todos os dias lança seta na sua mente, lança seta no teu coração. Deus, ele está dizendo: isto não é por causa de você. Jesus, ele disse: é por causa de mim vocês vão sofrer, por causa do meu nome vocês vão sofrer. Você está sofrendo por uma boa causa, porque lá no céu o que te espera é o galardão que vem de Deus. Lá no céu o que te espera é a glória e a presença que é de Deus. Diz a Bíblia que eles agora estão passando por um momento de perseguição. E o que me chama a atenção no momento em que eles estavam passando, que eles passaram por momentos de perdas. Diz a Bíblia que Herodes matou a Tiago, irmão de João, e também prendeu a Pedro,
com a intenção também de matá-lo. Quando eles mataram a Tiago, irmão de João, a igreja está passando por um período de luto. A igreja está passando por um período de choro, um período de perdas, mas a igreja, o que ela vai fazer? Ela vai começar a orar ao Senhor por Pedro, porque a igreja não se perde no meio das suas perdas. Sabe por quê? Muitas das vezes nós questionamos a Deus, porque alguém se foi, ou porque não é para ser. Nós questionamos a Deus, o porquê de tantas perdas em pouco prazo de tempo. Deus, ele disse para nós: eu prefiro te ver perdendo do que perdido. É o que aconteceu com Jó. Perdeu tudo, mas não pecou. Então a igreja perdeu a Tiago, mas ainda zelava por aquilo que ainda tinha. Eles ainda tinham Pedro, então eles começam a orar pela vida de Pedro. Quando Herodes viu que aquilo agradou aos judeus, ele começa também a prender a Pedro. Prendeu Pedro na prisão máxima, no cárcere máximo, 4 quaternos de soldados revezando o período, e agora Pedro estava sob a guarda de Herodes. Já não tinha mais Tiago, e Pedro estava sob a guarda de Herodes, com um único motivo: para satisfazer a vontade do povo, que bateu palma quando Herodes matou Tiago, para satisfazer a vontade do povo, que sorriu quando Herodes matou a Tiago. Talvez o que você está passando não é efeito do céu, talvez o que você está passando é efeito das pessoas que estão à sua volta, que talvez na sua frente se diz amigo, na sua frente se diz confidente, mas pelas suas costas estão sorrindo quando o diabo te ataca, estão sorrindo quando você está prestes a cair. Sabe o que isso chama? É a falsidade dos interesses de outras pessoas na frente dos nossos. Para satisfazer a multidão, Herodes também prendeu a Pedro. Cuidado com as suas atitudes para alegrar o coração de outras pessoas. Cuidado com a sua atitude para fazer o bem para outras pessoas. Cuidado com as suas atitudes para satisfazer a vontade de outras pessoas. Herodes prendeu a Pedro, Herodes matou a Tiago, e quando ele mata a Tiago, diz a Bíblia no versículo de número 4, que quando Herodes mata Pedro e guarda Tiago, mata Tiago e guarda Pedro, diz a Bíblia que Pedro começa a dormir na prisão. Pedro estava dormindo e a igreja orava. Algumas histórias ou tradições vão dizer que eles estavam em casa de uma mulher orando ao Senhor. A igreja que orava por Pedro não orava em um templo. A igreja que orava por Pedro orava em uma casa. O que eles sabiam que o diabo não sabia é que é de suma importância a sua reação diante da ação de Satanás. O que eles sabiam é que a oração podia mudar qualquer sentença. A oração podia mudar qualquer cativeiro. Eles já estão sabendo que Pedro vai morrer no outro dia, mas a atitude deles não é se manifestar nas ruas. A atitude deles não é fazer uma manifestação popular. A atitude deles é entrar em oração, porque entrando nas ruas e fazendo manifestações, eles chamavam a atenção dos líderes, eles chamavam a atenção do poder político da época. Mas quando eles dobravam os seus joelhos juntos em oração, o poder político não viam eles, mas eles chamavam a atenção do céu. Rabacala
Eu quero dizer para você, você entrou no seu quarto, o homem não te viu. Você dobrou o seu joelho, o homem não te viu. Mas o mais importante te viu. Deus te viu quando você entrou no seu quarto. Deus te viu quando você dobrou o seu joelho. Diz a Bíblia que Ele vê quando você está no secreto. Ele disse: ora ao teu Pai no secreto, e Ele te vê no secreto. Eu tenho uma boa notícia para alguém nessa noite. Deus, Ele te viu quando o homem não te viu. Deus, Ele percebeu você quando o homem virou a cara e não quis te ver. Deus, Ele te viu. Deus conheceu as suas necessidades. Deus conheceu o que você precisava. Ele te viu num momento que ninguém te viu. Deus, Ele te viu. Deus, Ele te viu. Ele sabe decifrar as lágrimas que rolam no seu rosto. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa noite. Deus, Ele sabe decifrar cada lágrima que rola no seu rosto. Alguém vai dizer, os filósofos vão dizer que todos possam se conhecer, mas o salmista vai dizer, tirando todos os filósofos, o salmista vai dizer: ninguém me conhece, mas há um no céu que além de me conhecer, Ele também me sonda. Aonde eu estou, Ele também está. Se eu subir aos céus, Ele vai estar lá. Se eu for no inferno, Ele também estará lá, porque Ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Ele sabe decifrar a sua dor. Então a igreja entra em oração. A igreja começou a orar pela vida de Pedro. E eles oravam em casa. A maior arma da igreja não foi manifestações. A maior arma da igreja foi a oração. Quando eles começavam a orar, no versículo de número 6, diz a Bíblia que Pedro estava dormindo. Um dia antes dele ser morto, ele estava dormindo. E enquanto Pedro estava dormindo, veio uma grande luz dentro da prisão. E quando a luz veio dentro da prisão, diz a Bíblia que ele cutuca Pedro, era o anjo do Senhor. E quando ele cutuca Pedro, ele disse: levanta-te depressa. Eu percebo que quando o anjo se levanta, quando o anjo veio até Pedro, ele veio impulsionado pela oração que foi feita dentro da casa. Quando o anjo veio até Pedro, a oração despertou o anjo. O anjo veio para despertar a Pedro. E eu começo a perceber como é diferente a forma que Deus ele age, como é diferente a forma que Deus ele opera. Por quê? Porque em outras vezes, por exemplo, quando Paulo e Silas estavam presos, eles não estavam dormindo, eles estavam cantando. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles começaram a cantar e a orar ao Senhor. Quando de repente veio um terremoto, e o terremoto não quebrou nada. Você percebe? Todo terremoto que você vê hoje na atualidade, ele quebra alguma coisa, ele destrói alguma coisa, ele deixa pessoas feridas e apresenta risco. Mas o terremoto que veio do céu foi diferente. O terremoto não quebrou nada, o terremoto não feriu ninguém, o terremoto não destruiu ninguém. O que o terremoto fez? O terremoto abriu as portas. O terremoto abriu as portas da prisão. Eu quero dizer para alguém nesta noite, por baixo ou por trás deste grande vento, Deus ele separou vitória para a tua vida. Depois deste grande terremoto, Deus ele preparou portas abertas para a tua vida.
Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. O vento, o deserto, a tempestade, o terremoto não foi em vão. Deus, Ele tem algo sobre a tua vida que o diabo não pode ofuscar, que Satanás não pode impedir. O apóstolo Paulo vai dizer: eu considero que os tempos presentes não se compararão com a glória que há de ser revelada. Deus, Ele preparou uma glória para você. Rabaia Shebia Namandubria Urabacala Mandaraia Elamarachanda Maiarácia. Deus, Ele preparou algo para você. O diabo não vai ofuscar, Satanás não vai impedir. O que é teu, Satanás não rouba. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Você chegou dizendo que não dá mais. Você chegou dizendo que não aguenta mais. Quer saber de uma coisa? Quando Jesus escolhe o barco de Pedro, e quando ele sobe no barco de Pedro, diz a Bíblia, a primeira coisa que ele disse: Pedro, afasta o barco da terra. Sabe o que Jesus está querendo dizer para Pedro? A primeira impressão que vai ficar na sua mente: eu quero mais profundidade. Deus está dizendo para alguém nessa noite: saia das águas rasas, eu quero profundidade. Saia do superficial, eu quero profundidade. Ele olha para Pedro e disse: olha, Pedro, afasta da terra. Porque Deus e porque Jesus escolhe o barco de Pedro, Jesus está dizendo: o lugar que você chorou pelo resultado que não foi como você queria, o lugar que você se frustrou, é o lugar que eu uso para transmitir a minha palavra. É o púlpito que eu uso para transmitir a minha palavra. Rabaia Shebria Elamaia Calamandarábia. Eu tenho a autoridade de Deus aqui nessa noite para liberar uma palavra sobre a tua vida. O lugar da tua frustração é o resultado da palavra de Deus. É o lugar que Deus vai usar para transmitir a palavra dele. Diz a Bíblia que Pedro estava na prisão dormindo quando o anjo veio até ele. Você percebe que o anjo não entra, o anjo já aparece lá dentro. Quando o anjo aparece lá dentro, ele não vai libertar Pedro de fora para dentro, ele vai libertar Pedro de dentro para fora. E quando ele vai libertar a Pedro, ele disse: cinge-te e venha, levanta-te depressa, toma a tua sandália, toma a tua capa e venha. Diz a Bíblia que agora Pedro está seguindo ao anjo. O anjo está na frente guiando a Pedro. E da forma que eles iam passando, você percebe que assim que o anjo chega para Pedro, e quando ele disse para Pedro: levanta-te depressa, cinge-te da tua capa, toma a sua sandália e venha atrás de mim. Diz a Bíblia que o anjo está andando, Pedro está seguindo o anjo. Só que de repente caíram das suas mãos as suas correntes, e quando as correntes caem da sua mão, diz a Bíblia que o anjo começa a andar, e as portas iam se abrindo automaticamente, e Pedro está atrás do anjo, e as portas se abrindo automaticamente. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir para você entender. Enquanto o anjo chama Pedro e disse para ele: levanta-te, toma a tua capa, a tua sandália e vem, diz a Bíblia que as correntes caíram das suas mãos, e o anjo foi guiando a Pedro. E
E da forma que o anjo foi andando, as portas foram se abrindo. Era o anjo dizendo para Pedro: Pedro, não adianta eu abrir as portas se você ainda está preso. Primeiro as correntes caem e depois as portas se abrem. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Primeiro eu vou te desconectar de tudo aquilo que te liga no mundo, e depois as portas se abrem. Primeiro eu vou te desconectar de tudo aquilo que te liga naquilo que é do diabo, e depois as portas se abrem. Não adianta portas abertas se você ainda está preso em alguém que não te deixa caminhar. Não adianta portas, irmão. Deus não vai abrir porta para quem está preso. Deus vai libertar para abrir porta. Urabaia, Xanaramandaia. Deus está dizendo para alguém: eu vou tirar algumas amizades que te impedem de ir para frente. Eu vou tirar algumas companhias que te impedem de ir para frente. A partir de hoje, você não vai mais andar para trás. Você vai andar para frente. Você vai avançar, porque Deus é contigo. Era o anjo dizendo para Pedro: não adianta portas abertas se você ainda está ligado ao mundo, se você ainda está aprisionado ao mundo. Sabe por que tem muitas alianças que Deus ele tira da nossa vida? Porque são pessoas interessadas em te prender. Sabe por que tem muitas companhias que você achou que ia durar para a vida inteira e não passa 2 meses e ele já foi? Porque Deus está tirando tudo aquilo que te prende. Foi você que pediu a porta aberta, não é? Foi você que pediu oportunidade para Deus, e Deus está dizendo: primeiro eu vou tirar tudo aquilo que te liga ao diabo. Eu vou tirar tudo aquilo que te conecta a Satanás, e a porta vai se abrir. Diz a Bíblia certa feita que Ruth estava com Noemi e Orfa. Noemi, ela olha que Deus abençoou o seu povo. Noemi, ela percebe que Deus visitou o seu povo. Então Noemi vai dizer: eu vou voltar para Belém. Quando Noemi disse que iria voltar para Belém, ela disse para suas noras: olha, Ruth, volta para a sua terra. Orfa, volta para a sua terra, para que vocês possam se casar, para que vocês possam viver a sua vida. Diz a Bíblia Sagrada que as duas se juntam em Noemi, abraçam Noemi, choram com Noemi, mas diz a Bíblia que só Ruth permanece do lado de Noemi. Eu não sei se você entendeu esta palavra. Vai ter pessoas que vão chorar com você, vai ter pessoas que vão te abraçar, vai ter pessoas que vão te beijar, mas são pessoas que não vai permanecer. O que vai permanecer já está selecionada por Deus. Não adianta chorar, não adianta abraçar. Eu quero ver quem vai permanecer. Duas abraçaram, duas choraram, mas só uma permaneceu com Noemi. Só Ruth se comprometeu com Noemi. Diz a Bíblia que Pedro, ele segue o anjo e ele não acredita naquilo que ele mesmo está vivendo. E enquanto ele não acredita, diz a Bíblia Sagrada que quando ele sai para a porta que dá para a cidade, ele sai e vai diretamente para a casa em que os irmãos estavam orando por ele. Quando ele chega à casa e bate na porta, veio uma menina lhe atender. E ela disse para os irmãos que estavam orando: é a voz de Pedro lá fora. Os irmãos não acreditam e ela abre a porta. À medida que ela abre a porta, ela bate de novo a porta, porque Pedro estava na porta. A resposta da oração foi tão imediata
que eles não acreditaram na resposta. A resposta foi tão imediata que a reação deles à resposta foi uma reação de tolo, porque eles oravam, mas não acreditavam que Deus podia fazer no mesmo dia. Eles oraram, mas não acreditaram que Deus podia fazer na mesma da hora. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você coloca um propósito diante de Deus, Satanás começa a guerrear, e aí começa a guerra espiritual. Quando esta guerra espiritual começa a acontecer, é o que Paulo começa a dizer: revesti-vos da armadura de Deus. Porque revestir da armadura de Deus, ninguém vai para uma batalha com a roupa do corpo, ninguém vai para uma batalha com pijama. Então ele disse: reveste da armadura de Deus. Ele está dizendo para quem? Para todos os crentes. Eu começo a perceber: não existe um crente que não vá para a batalha, não existe um crente que não vai para a guerra, porque o momento que você se isenta da guerra é o momento que Satanás tem mais facilidade em te atacar. Então Paulo vai dizer: reveste da armadura de Deus, colocando o capacete da salvação. Por que ele diz o capacete da oração? O campo de batalha não é o campo a qual você pisa, é o campo a qual você pensa. Então ele está dizendo: o capacete da salvação, ele vai te livrar. A armadura de Deus vai te livrar contra todos os dardos inflamados de Satanás. Então quer dizer que a igreja que guerreia contra Satanás, a igreja que peleja contra Satanás, ela não só ataca, ela também tem que defender. Entenda uma coisa na sua vida: talvez na sua vida você decidiu aceitar a Cristo porque você percebeu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Você decidiu aceitar a Cristo porque você percebeu uma facilidade em ser famoso, uma facilidade em ser reconhecido. O evangelho que prega fama não é o evangelho de Cristo. O evangelho que prega dinheiro não é o evangelho de Cristo. O evangelho que prega luxo não é o evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo é o evangelho que prega a peleja, é o evangelho que prega a guerra, é o evangelho que prega sobre o poder de Deus. Quando Paulo vai até os Efésios, ele disse: eu não vi a vós outros para mostrar e para testemunhar daquilo que eu vi quando eu estive com ele. Eu não vi a vocês para testemunhar daquilo que eu vivi e das profundas revelações, não. Eu vim dizer a vocês sobre o poder de Deus. Porque Paulo diz isto? Porque ele foi o primeiro que entendeu que evangelho é poder de Deus. Ele vai dizer: eu não posso me envergonhar do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus. E se ele é poder de Deus, este poder que opera em mim, ele pode operar em você. Se o evangelho é poder de Deus, este poder que age em mim, ele pode agir sobre a tua vida. Se ele é poder de Deus, ele é um poder abrangente. Eu quero te convidar nesta noite, onde tem um coração quebrantado, diz a Bíblia que Deus não rejeita. Deus não rejeita um coração contrito. Deus, ele começa a entrar, Deus, ele começa a operar, porque ele não rejeitará alguém que se abre para ele. Deus não rejeita um coração que se abre para ele. Deus não rejeita.
Eu quero te convidar nessa noite a se colocar sobre os seus pés. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Diz a Bíblia que quando Pedro sai e começa a dizer para os irmãos as coisas que Deus operou por ele, a igreja que estava orando em casa, era uma igreja que não acreditou na resposta imediata da sua oração. É por isso que toda vez que nós nos dispusemos a entrar na casa de Deus e oferecer a nossa melhor adoração, nós começamos a entrar em um conflito espiritual. Um conflito espiritual, primeiro com nós mesmos, e segundo com a potestade de Satanás. Paulo ele disse: eu não te peço que me libertes da guerra, eu te peço que me libertes de mim mesmo, porque quando eu penso que estou forte, é aí que eu estou fraco, porque o espírito e a carne se combatem todos os dias, em todos os momentos. Eu te convido nessa noite a erguer a sua voz comigo e a orar para que Deus venha nos libertar, não de Satanás, mas para que Deus venha nos libertar de nós mesmos, do nosso próprio eu, do nosso ego. Que Deus venha nos libertar de nós mesmos. Erga a sua voz comigo nessa noite e começa a orar. Senhor Deus eterno Pai, é diante da tua presença que nós oramos, é diante da tua presença que nós te bendizemos, ó Pai, pela tua presença, pela tua palavra, Senhor, que entrou nos nossos corações. Pai amado, é a tua palavra que diz, a tua palavra diz, ó Deus querido, que toda palavra que sai da boca do Senhor, esta palavra opera nos corações e ela não volta vazia. Esta palavra, Senhor, que move em nós, esta palavra, meu Pai, que opera sobre nós, venha ser uma palavra de vida, venha ser uma palavra de vitória, venha ser, Pai querido, palavra de bênção e palavra de juízo contra o nosso próprio eu. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém.